Em 5 minutos vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Mais alguns minutinhos e iniciaremos a nossa atividade.
Vamos então nos unir num só pensamento. Sugerimos colocar nas nossas mentes a imagem do nosso Mestre Jesus, mentalizando então o Mestre Jesus, nos unimos num só pensamento. Rogamos a este querido Mestre a assistência daqueles benfeitores que trabalham nesta atividade na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, para que possamos contemplar as necessidades de todos aqueles que aqui estão sintonizados, dando Jesus tudo o que é preciso a esses nossos queridos irmãos e também para que tenhamos a força necessária para produzir tudo o que é preciso para que conquistemos a pureza de coração, que este é o principal propósito nosso, progredir. Assim, então, pedimos licença a todos aqueles nossos trabalhadores do plano espiritual e iniciamos a nossa atividade de hoje. Cabe-nos falar hoje sobre o capítulo 19 do Evangelho, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. O item é o 12. Vamos tentar aqui saber o que é a fé humana e a fé divina. Esse primeiro slide é o início desse item 12 deste capítulo. Grifei ali a fé e algumas outras palavras para que possamos entender melhor, né, esse nosso primeiro slide. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Vamos tentar entender esse slide. Ali está grifado fé. Fé está neste mesmo capítulo. O Allan Kardec coloca que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Exatamente porque ela deixa de ser um dogma, um ponto indiscutível de uma doutrina, para ser algo consentido pela razão, pelas comprovações das evidências e legitimado pelos fatos. Então, aqui já dá para começarmos a entender que a fé ela precisa passar pela razão. Depois a gente tem ali, eu grifei sentimento inato de seus destinos futuros. A palavra sentimento, na verdade, ela tem vários significados, mas nesse contexto ela está no sentido de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível. Concluindo esse item grifado, de seus destinos futuros, que significa ali, primeiramente vamos ver a palavra inato. Inato significa que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento, que nasce com o indivíduo. Então, já trazemos desde a nossa criação essa condição de poder desenvolver a fé. Cabe-nos a nós fazer só o exercício dessa fé. Depois tem ali, completa esse item grifado aí, de seus destinos futuros. Qual é os nossos destinos futuros? Não é? Quando fomos criados para chegar a espíritos puros.
Pois bem, então, os nossos destinos futuros, a meta que devemos conquistar é exatamente chegar a espíritos de primeira ordem. E nessa caminhada cabe-nos desfazermos de todas aquelas imperfeições que produzimos ao longo dessa caminhada. Depois tem ali a palavra consciência. Consciência é a percepção dos fenômenos próprios da existência. Nós temos que ter consciência que somos espíritos que atuamos em várias dimensões, que temos um campo mental, que temos um perispírito, que temos um corpo físico, e isso nos ajuda bastante a atingir esse propósito principal, que é chegar a espírito puro. Quando a gente tem essa consciência de que nós atuamos em várias dimensões e que tudo que nós pensarmos, que temos um campo mental e que todos aqueles pensamentos que passam por este campo mental têm efeito em todos os outros corpos, isto é, no perispírito e no corpo físico, nós começamos a então usar a razão. E isso nos facilita bastante para que a gente possa desenvolver esta fé. Sublinhei depois faculdades, que significa possibilidade natural adquirida de fazer algo, é ter a capacidade. Então, a palavra aqui, faculdade, está conosco a capacidade de fazer desenvolver este germe da fé que foi colocado em nosso íntimo até chegarmos a espíritos puros. Então, depositadas em germe ali, significa que foi em semente. O íntimo é lá na princípio inteligente. Estado latente significa que ela está receptiva, ela precisa ser desenvolvida. Desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Então, neste slide, podemos então entender que cabe-nos, nesta sintonia com o nosso Criador, fazer crescer tudo que está depositado em nosso íntimo, de condições de estrutura para desenvolver a fé. E ela pode ser humana e pode ser divina. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Na verdade, Jesus não se identificava com uma religião. Ele, ao começar a sua pregação, disse que veio cumprir as leis de Deus, mas sempre foi associada a esta boa nova, essa parte do cristianismo como religião, e na verdade é uma filosofia de vida, né? E então, compreendido como religião, é que nos leva então a entender essa parte religiosa, mas na verdade não é exatamente o propósito principal de Jesus. Era uma filosofia de vida que, se nós respeitarmos as leis como respeitamos as leis dos homens, não teríamos problema nenhum para chegarmos à perfeição. Vamos passar para o próximo slide. Entretanto, o Cristo mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé.
isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Aqui eu sublinho a palavra vontade de querer. Quando ocupamos nosso campo mental com a força da vontade de construir progresso, produzir transformações em nosso íntimo e superar obstáculos, atraímos para nós a sintonia daqueles que estão na mesma onda vibracional. Esta condição nos deixa com uma energia que é capaz de produzir em nossos corpos de manifestação uma harmonia muito grande entre as células que compõem. A saúde é, assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Isso está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 15 sobre saúde. Então, quando ocupamos o nosso campo mental, no slide anterior falamos que temos que entender o que somos, as estruturas que nós temos para produzir esse progresso. Quando estamos encarnados, temos o campo mental, e este campo mental é o produtor de energia para todos os outros corpos de manifestação, o perispírito, quando estamos desencarnados, e o corpo físico, quando estamos encarnados. Então, quando ocupamos o nosso campo mental com a vontade de construir progresso, sintonizamos com espíritos que estão na mesma vibração. Isso gera e produz vibrações e fluidos que ainda não conseguimos ter a condição de entender. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, nos diz que a mente é um dínamo gerador de energia. Então, quando estamos sintonizados com este propósito de progredir, ocupamos uma área mental que, desde a nossa criação, nos liga com o nosso Criador e nos ajuda, então, a produzir tudo o que é preciso de energia, atender todas as etapas de progresso pelo qual estamos passando, em cada etapa que produzindo, e também em cada etapa que se refere ao nível de evolução de cada um. Neste slide, ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam pelo estudo do espiritismo e do magnetismo e se tornarão completamente compreensíveis. A gente, quando vai à casa espírita, recebemos pequenos milagres, né? Chegamos às vezes com dores, assistimos a palestra, vamos para o passe, recebemos o passe, naquele momento ali, todas as dores desaparecem. Nessa condição de receber o passe, estamos então num estado de prece, nos ajuda a sintonizar com a providência divina, mas as energias daqueles passistas encarnados e os desencarnados nos ajudam a ter o equilíbrio que precisamos. Saímos então do passe sem dores, na harmonia, e precisamos para as nossas caminhadas evolutivas. Mas quando
da casa espírita, vamos então lidar com outros tipos de energia, como reclamar de tudo, insatisfação com o calor ou frio, o lixo da rua, a fila do caixa no mercado, a lotação exagerada do coletivo. Reclamamos da postura do companheiro de caminho. Voltamos a ocupar nosso campo mental, então, com a área dos automatismos primitivistas. Voltamos a sentir os mesmos desequilíbrios que nos levaram à casa espírita. O plano é de provas e expiação, cuja característica é a inclemência da natureza e a perversidade dos homens. Ao levantar pela manhã, já temos que começar as nossas provas e expiar o passado de débitos. Não tem como fugir disso. Então, temos que entender este nosso propósito neste planeta e fazer o exercício de tudo o que é preciso para construir as condições para fazer aflorar esta fé que está em nós presente desde a nossa criação. Deveríamos agradecer por todas as provas que estamos passando, pois então estaríamos sintonizando com aqueles que nos ajudam nas provas. O campo mental fica ocupado com a sintonia do Criador. Nas sensações de calor ou frio, entender que precisamos dominar a matéria. Começamos então a fazer o exercício e não reclamar que está calor ou frio. O lixo da rua, entender que vivemos num plano de expiação e caracteriza-se por estas realidades. Exercitar a resignação. Do caixa no mercado, entender que ali estão vários irmãos também exercitando a paciência. A lotação exagerada do coletivo, entender que é nessa interação que vamos poder que vamos poder ser mais amáveis com o nosso próximo, desculpando e perdoando aqueles que nos causam algum inconveniente. Assim vamos produzindo as virtudes que ajudam a consolidar a fé, a esperança, a caridade e as construir a casa sobre a rocha. Jesus falava que precisávamos construir a nossa casa mental sobre a rocha. Fica em vibrações, em fluidos e energias que sintonizam com esses irmãos e nos dão a segurança para entender que essa fé divina é possível de conquistar. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. Fica bem claro que tipo de fé é a nossa quando exercitamos as nossas faculdades, essas possibilidades naturais adquiridas de fazer algo, capacidade para atender necessidades materiais, prazeres, vício, orgulho, egoísmo. Atendemos a fé humana. Deixamos de focar no principal objetivo, que é chegar a subir na escala evolutiva das ordens dos espíritos. É para este objetivo que encarnamos. A resignação, o perdão, a prece, a meditação, o exercício da caridade nos aproxima da providência divina. Criamos mais débitos
a lei do Criador quando deveríamos voltar para o plano espiritual com esta dívida bastante diminuída. Quanto mais exercitamos os prazeres da matéria, mais distantes ficamos do progresso que precisamos fazer. Então, a fé humana é quando planejamos a compra de um bem, reservamos o dinheiro para este bem e temos a certeza que vamos comprar este bem. A fé divina é quando nos propomos a identificar todas aquelas imperfeições que estão em nosso íntimo, que precisamos transformar em virtudes e bases para sustentar a edificação do homem de bem. Somos espíritos de terceira ordem, cujo a característica é propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Temos uma intuição de Deus, mas não o compreendemos. Precisamos, então, compreender Deus, ou melhor, entender Deus, saber de Deus. Quando começamos a saber de Deus, começamos então a ter a condição de alcançar a segunda ordem dos espíritos. Porque lá, nessa segunda ordem, esses espíritos já sabem e conhecem Deus, que é diferente desses espíritos de terceira ordem do qual fazemos parte. Então, melhorar a nossa fé, entender a criação, e possamos na escala de espíritos em progresso. Então, neste slide, nos dá a condição de que entender o que é, ou melhor, no slide anterior nos dá a condição o que é fé humana e o que é divina. Neste aqui vai falar do homem de bem, o homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Milagres de caridade, de devotamento e de sublinhei a sua existência, e também o homem de bem. Vamos ver o que é o homem de bem. O homem de bem é aquele que tem estas características: amar os inimigos, fazer o bem por aqueles que os odeiam e orar por aqueles que os perseguem. Ele vai completar dizendo, o Jesus vai completar dizendo: porque se somente amar os que vos amam, que recompensa tereis disso? Quando a gente tem entre os familiares aquele que a gente ama, a gente não está não está fazendo exercício, porque isso é natural. Agora, se nós começarmos a orar por aqueles que temos inimigos, estamos sim fazendo um verdadeiro exercício dessa virtude. A resignação, o perdão de forma incondicional nos ajudam então a produzir em nosso campo mental a energia e a força que precisamos para operar esses milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. E ele vai falar um pouquinho mais sobre o homem de bem. Kardec vai colocar: o homem de bem
é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Examina a sua consciência sobre os seus atos. Se pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se não desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha se ninguém tem o que se queixar de si e faz ao outro tudo o que desejara que lhe fizesse. E olha só, deposita fé em Deus. Essa é uma característica já que tem que estar presente, pois se fazemos o exercício de caridade e de muitas virtudes, estamos já começando a ligar com o Pai, já começamos a adquirir tudo aquilo que vem de bem quando estamos ligados com Deus. Deposita então fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Não preciso buscar a justiça com minhas mãos, deixo para o Criador. E também, sabendo da sua sabedoria, recorro a Ele em todos os momentos de dificuldade através da prece. Sabe este homem de bem que nada acontece sem a permissão de Deus. E então ele se submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro e sabe que vai alcançar o progresso dos bens espirituais e que os bens temporais são apenas bens que vão ser deixados aqui, que estão à nossa disposição para ser usados a serviço do progresso de todos. Mais abaixo ele vai colocar que encontra satisfação nos benefícios que espalha. Se o primeiro impulso é fazer o bem, então a nossa mente sempre estará ocupada com o bem. E aí já entra uma característica dos espíritos de segunda ordem, que é o desejo do bem. Nós, de terceira ordem, sempre paira na mente, a primeira coisa é saber se não a preservação da espécie não vai ficar prejudicada, né? Então sempre pensamos no mal. E mais abaixo, lá no final desse homem de bem, vai ser colocada uma frase que é muito legal, que é: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar. No caminho se acha que a todas as demais conduz. Então o exercício de virtudes, o exercício do amor, o da caridade, nos faz construir a fé divina. A fé que vai nos ligar com o Pai e vai nos impulsionar nesta caminhada de progresso por este planeta. Então aqui está a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. E ali na segunda ordem tem pendurado um casulo, não é? Que nós precisamos, similar à lagarta, né, que vai redundar, que vai ser a borboleta. Quando os signos da criação, quando chegamos ao reino hominal, trazemos essas estruturas como se fosse a lagarta, que está lá, isso bem presente no capítulo 8, no capítulo 11, Amar o Próximo, no item 8, a lei de amor. No início, instintos. Não é similar a esse casulo da lagarta?
mais desenvolvido, temos sensações. Mais avançado e temos então as sensações, que é a transformação dos instintos, né? E o resultado final é os sentimentos que vamos construir. E o núcleo desses sentimentos é o sol, aquele interior que faz vibrar em nosso íntimo e nos produz a luz que precisamos para essa caminhada por vários planetas, por várias etapas. Então, fica bem interessante, né, essa construção da fé divina, pois ela se assemelha bastante à borboleta, né, que se a gente olhar a lagarta, não imaginamos que dali sairá a borboleta. Se imaginarmos aqueles primeiros selvagens, ali estará espíritos de primeira ordem, né? Basta que eles acompanhem as suas etapas evolutivas e superem cada etapa desta construção. Chegamos ao final da nossa atividade. Esperamos ter contemplado a nossa disposição às necessidades de todos. Sempre colocamos aqui no slide, né? Este estudo nos ajuda ao entendimento e à compreensão de como construir tudo o que precisamos. Está lá no capítulo 6 do Evangelho, item 5, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E esta sociedade do qual faço parte, ela tem inúmeros estudos para contemplar todas as necessidades e também tarefas da caridade. Agradecemos a presença e a sintonia de todos. Vamos fazer a prece final. Pedimos que novamente mentalizemos Jesus, pois iremos fazer uma pequena irradiação como se fosse um passe, e todos aqueles que estão ouvindo receberão essas energias, pois sabemos que o som transporta vibrações. Então, se estamos sintonizados, receberemos essas vibrações que vai contemplar tudo aquilo que precisamos de harmonia e equilíbrio para prosseguir nessa nossa jornada, nestes momentos de provas que passamos neste planeta. Querido amigo Jesus, envolve-nos com fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Da paciência precisamos muito para lidar com as provas, da compreensão para entender aqueles nossos irmãos que, de alguma forma, nos exercitam e eles são instrumentos do entendimento, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da indulgência. Muito necessitamos ser indulgentes com o nosso próximo, que possamos fazer aflorar em nosso íntimo essa virtude, deixando-nos então para exercitar na forma plena a indulgência. A lei de justiça, amor e caridade, pois sabemos que a justiça é o Criador, Ele é o justo e infinitamente bom em tudo, principalmente na justiça, no amor e na caridade. Que possamos ser tocados intimamente em cada molécula de célula dos nossos corpos físicos, fluídicos e inteligentes.
Finalizamos assim então a nossa atividade de hoje, agradecidos por todos aqueles nossos irmãos que nos assistiram e todos aqueles que aqui sintonizaram.